Esperei pacientemente pelo Senhor, mas Ele ouviu a minha voz e atentou para a minha condição e estendeu para mim as suas mãos e tirou os meus pés de um tremedal de lama e firmou os meus pés sobre uma rocha e colocou em meus lábios um novo cântico. E muitos verão isso, e eles exaltarão ao nome do Senhor. Você conhece bem esse salmo. Na verdade, os salmos não são canções, como a maioria das canções são hoje escritas, mas os salmos foram palavras e canções e frases retiradas de dentro da alma daquelas pessoas e que colocavam no papel e escreviam uma canção para louvar a Deus através das experiências, dos sentimentos que elas tiveram nessas experiências. Davi estava escrevendo algo de extrema importância, de uma situação que ele enfrentou, que ele passou em sua vida. E isso, portanto, tem um grande valor para mim e deve ter para você também. Porque Davi, embora fosse o homem segundo o coração de Deus, ele diz nesse salmo que ele estava em uma situação, ele se encontrava em uma situação na sua vida que nós não sabemos bem do que se trata, mas ele fez uma comparação. Ele disse que a situação da qual ele clamava a Deus, ela era semelhante a alguém que estivesse atolado em um lamaçal, em um tremedal de lama. E quando isso acontece, quando nós estamos atolados em uma areia movediça, quanto mais a gente procura sair, quanto mais a gente se esforça para sair, mais a gente afunda. E era isso que Davi estava falando, que ele se encontrava numa circunstância da sua vida que, por mais que ele tentasse um escape, uma solução, sair daquilo, se ver livre daquela situação, mais ele se atolava, mais ele afundava, mais a angústia vinha, mais a tristeza tomava conta de seu coração, e que ele clamou a Deus, e mais, e que ele teve que esperar. E não apenas uma espera qualquer, ele disse com paciência. Esperei pacientemente pelo Senhor. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, não apenas passava por tribulações e aflições, e algo tão forte, tão violento, que ele chegou a comparar com um tremedal de lama. O que poderia ser isso em sua vida? Talvez você, nesse momento, saiba responder isso, porque talvez você se encontre em uma situação assim. Você olha para um lado, olha para o outro, você tenta uma solução aqui, outra ali, nada dá certo, as coisas estão piorando cada vez mais, isso é um tremedal de lama. Você não tem base nos seus pés, você não tem alicerce, você está num lamaçal, você não sente firmeza em nada, e tudo que você tenta fazer para mudar a tua vida, para mudar as circunstâncias que envolvem a sua vida, que estão ferindo o seu coração, nada dá certo, nada acontece. E ele disse, eu tive que esperar. E esperar pacientemente. Quando você vai ao original, a palavra traduzida por esperar pacientemente, ela tem uma relação com uma espera contínua. Ou seja, esperei, vírgula,
E esperei, e esperei, e esperei. É uma espera contínua. E aí nós podemos pensar, meu Deus, por que isso? Não é? Para que esperar? Deus nos ama, Ele é nosso Pai, Ele sabe que um tremedal de lama é uma coisa ruim, não é? Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue lá para nos resgatar, para nos dar vida e vida em abundância. Agora, se eu estou num tremedal de lama, se eu estou atravessando uma situação na minha vida que representa uma vergonha, um opróbrio, um escárnio, uma amargura, uma tristeza, por que Deus não me livra logo disso? Por que Deus não estendeu imediatamente a mão dele para Davi? Olha que ele era um homem segundo o coração de Deus, era alguém extremamente agradável, era amigo de Deus. Ele tinha um relacionamento de intimidade, né? Sentimento de amor entre Deus e esse homem, Davi. E o próprio Deus o fez rei de Israel. Por que não o livrar logo? Aquilo não era brincadeira, aquilo não era peça de teatro no palco de alguma igreja, aquilo era vida real, aquilo sangrava, doía na carne. Por que ter que esperar? Qual o valor disso? Tendo em vista que Deus não é mau, que Deus não tem nenhuma espécie de sentimento perverso em gostar de nos ver sofrer, né? Quem tem esse sentimento é o diabo. Deus, ele tem prazer na nossa alegria, na nossa vitória, e ele tem demonstrado isso no decorrer dos séculos. Então, mais uma vez, a pergunta, por que ter que esperar? E uma espera longa, cada dia que se passa num tremedal de lama, meu Deus, aumenta a angústia, aumenta o sofrimento, aumenta a dor, não é? Talvez seja essa a pergunta que você esteja fazendo. Por que Deus não me responde? Por que essa situação não muda? Eu já fiz essa pergunta várias vezes. E como é bom encontrarmos uma resposta. Muitas vezes você vai num culto evangélico, você vai a uma igreja, você vê alguém pregando numa televisão ou num rádio, e você vê essa pessoa dizendo: todos serão abençoados, todos serão curados, todos receberão a solução dos seus problemas. E alguns de fato recebem, mas não todos. E quando você está entre esses que não recebem a solução daquele problema, é hora de você começar a questionar o amor de Deus por você, porque aquele pastor está pregando que todos serão curados, todos terão seus problemas resolvidos, que Deus vai colocar um ponto final no sofrimento de todas aquelas pessoas que estão ali. Nunca se prega sobre a espera. Nunca se fala sobre a possibilidade do teu milagre não vir hoje, de você ter que esperar, saber esperar, saber esperar, e mais do que isso, reconhecer o valor que há no momento da espera. Por quê? Porque, meu amigo, meu irmão, minha irmã, não há nada que Deus faça ou permita acontecer que não tenha um objetivo positivo para a minha vida e para a sua. Eu quero lembrar a você que a Bíblia Sagrada diz que todas as coisas, e todas, estão incluídas as coisas más, ruins, estão incluídos os tremedais de lama. Todas as coisas cooperam para o bem. É difícil entender isso, mas é uma verdade. Cooperam para o bem.
as coisas boas, as coisas más, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamadas por Ele para o servir. Uma vez eu li um livro de um pastor conhecido no mundo inteiro, um homem de Deus, David Wang Shu, pastor da maior igreja evangélica no mundo. E no trecho desse livro ele estava falando acerca de algo bem semelhante à nossa reflexão hoje. Ele estava dizendo que ele parou de convidar muitos pregadores para a sua igreja, porque são homens de Deus, e Deus os usa de fato. Mas a grande maioria deles, ao assumir o púlpito, falava exatamente isso. Hoje é uma noite de cura e todos serão curados. E paralíticos andavam, cegos viam, cancerosos curados. Mas sempre existia um, ou dois, ou três, ou meia dúzia, ou 20, ou 50, ou 100, ou 1000, que não eram curados. E eles vinham procurar esse pastor, David Shu, para conversar com ele depois e dizer: Deus não me ama. E aquelas pessoas entravam numa depressão porque elas ouviram uma mensagem que todos seriam curados. E, na verdade, a pessoa da direita foi curada, da esquerda também, o que estava à frente, mas ela não foi. E ela se sente desprezada, rejeitada. Mas nós devemos entender que Deus ele não trata as pessoas por atacado, como massa humana, como um bando de enfermos, e ele lança a virtude da cura, asperge sobre a multidão doente. Não. Ele nos chama pelo nome. Ele conhece a minha vida e a sua, e ele nos trata, cada um de nós tem uma história. E ele nos trata de forma pessoal e individual. Ele nos ama e esse amor é inquestionável. E Deus não tem culpa, muitas vezes, da ignorância de muitos pregadores, ou no afã, no desejo de despertar uma fé nas pessoas, lançam palavras irresponsáveis e impensadas que vão trazer problemas gravíssimos na vida daquelas pessoas que não alcançarem naquele dia sua vitória. Mas elas alcançarão. Mas não quer dizer que obrigatoriamente todos tenham que ser abençoados naquele dia, naquele momento, naquela noite, na oração daquele pastor. Não, não é assim. Uma vez eu vi uma entrevista de um dos maiores evangelistas no mundo, Reinhard Bonk, na África, um homem usado por Deus para ressuscitar mortos, concentrações com milhões de pessoas. E ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Olha, se muitos mortos têm ressuscitado aqui na África, através de nosso ministério, isso tem nos tornado um homem muito popular. E se você tem alguém morto, se você quer trazer essa pessoa, me levar a ela, eu vou estender a minha mão e eu vou repreender a morte. E eu vou fazer isso sem medo. Agora eu quero que vocês saibam de uma coisa. Se ela vai voltar a viver, eu não sei. Ele teve a humildade de dizer isso, porque isso cabe a Deus, à autoridade de Deus, ao desejo de Deus. Nós temos, às vezes, a tendência, e isso é uma coisa que satisfaz o nosso ego. Se nós pudéssemos colocar Deus numa garrafa e botar uma rolha e sermos proprietários daquele poder extraordinário, como Aladim era proprietário do gênio da lâmpada mágica. Que coisa maravilhosa, né? E aí, nós temos alguns versículos que podem dar base a isso: o que ligados na terra é ligado no céu, o que desligados é desligado no céu. Olha, né? A quem perdoardes o pecado serão perdoados, a quem não perdoardes serão retidos. E aquilo vai te enchendo, você vai botando Deus numa rolha. Por isso é que Jesus disse ao diabo que o homem viverá de toda a palavra de Deus, não de uma pequena parcela, não de um versículo ou dois, porque se nós tirarmos um versículo ou dois ou meia dúzia de todo um contexto da revelação de Deus, nós vamos fazer loucuras, nós vamos criar deuses.
todos os deuses que existem por aí, todas as seitas, religiões, falsos profetas, eles usam a Bíblia Sagrada. O diabo usa a Bíblia Sagrada. Basta que você retire alguns versículos de todo um contexto geral e você terá o Deus que você quiser. A matéria-prima para fabricar os deuses. Hoje, a matéria-prima são os versículos bíblicos. O povo hebreu usou o ouro para fazer aquele bezerro e dizer: esse é o nosso Deus. Ele não fala, ele não ouve, ele não exige comportamento moral de ninguém, podemos dar na cara dele, não acontece nada. É o nosso Deus, é isso que nós queremos. Ele não vai mexer com as nossas feridas, ele não vai tratar as nossas feridas, o nosso caráter, as nossas deformações, as nossas taras. Ele não vai mexer com isso. E é o nosso Deus, vamos cultuá-lo. A matéria-prima é o ouro. Hoje, a matéria-prima são os versículos bíblicos, e nós temos pastores e igrejas e religiões que fabricam todo tipo de deuses através dos textos sagrados. Né? Então, Deus não tem culpa disso. Se nós formos analisar com maturidade, com equilíbrio, as Escrituras Sagradas, nós veremos o cuidado de Deus em nos tratar. E nos tratar de uma forma individual, a cada um de nós. Não é? Assim como um pai se compadece do filho a quem ele ama, o Senhor se compadece de nós. Mas o pai é assim. O pai que é responsável, ele se preocupa com o caráter que está sendo formado no seu filho, na sua filha. Não é verdade? Ele não abandona esta pessoa aos cuidados da internet, aos cuidados da televisão, aos cuidados dos amigos no mundo. Ele se preocupa com o que o seu filho está vendo na televisão, com o que o seu filho está fazendo na internet, quem são os amigos do seu filho. Ele educa o seu filho, ele não entrega tudo na mão do seu filho a hora que ele quer, no momento que ele quer, o quanto ele quer. Ele não faz isso, porque ele vai estar deformando o caráter desse filho. Ele vai criar um filho de papai, alguém que um dia vai queimar um índio na parada de ônibus, né? Vai cometer barbaridades por aí, porque o seu caráter foi deformado. Então, Deus, eu quero que você preste bem atenção no que eu estou te dizendo agora. Ouça isso, receba esta semente plantada no seu coração e deixe que ela germine, que ela cresça. Deus, ele não tem a preocupação de mostrar o seu poder, mas ele tem a preocupação de moldar um caráter em mim e em você. Que nós venhamos crescer, crescer, até um dia chegarmos à estatura do varão perfeito. Deus quer que nós venhamos verdadeiramente morar nos céus. Deus quer que os nossos pés se desvencilhem dos laços, não é? Das armadilhas que nos são preparadas para afastar os nossos pés da vereda da justiça. Então aí está a virtude na espera, meu irmão. A espera, ela não é ocasião para maldizermos a Deus ou para questionarmos o seu amor, mas para aprendermos lições. Lições que serão extremamente importantes em toda a nossa caminhada, em toda a nossa jornada. Deus vai nos tirar do tremedal de lama, chegará o dia que isso vai acontecer. E vai colocar os nossos pés sobre uma rocha, vai mudar a situação da nossa vida. E vai colocar em nossos lábios um novo cântico que nós vamos poder dar muito valor. Nós vamos nos recordar desse momento aqui, do tremedal de lama, tudo que passamos, tudo que aconteceu. Vamos poder falar sobre isso com as pessoas. Haverá uma grande edificação em nossa vida. E nós veremos que tudo acabou cooperando para o nosso bem. Porque no momento em que estivemos no tremedal de lama, Deus solidificou em nosso coração uma fé inabalável, que nos fez capaz de ter a certeza que o nosso dia chegaria, que haveria um momento em que Deus nos tiraria daquele tremedal. Nunca o diabo nos fez desanimar, desistir, lançar fora todas as coisas e blasfemar de Deus. Não, nunca. Isso é fundamental. E só vive isso
Só é edificado isso no caráter de alguém que vive essa situação. Não adianta você ler essas coisas. É necessário você passar pelas experiências para que você, então, adquira essa maturidade. Certa vez, uma mulher e sua irmã mandaram um bilhetinho escrito para Jesus. Chamaram o vizinho e disseram: olha, Lázaro, nosso irmão, está gravemente doente. Nós estamos, assim, muito preocupados com ele, porque a febre está aumentando, ele está delirando, nós não sabemos mais, já fizemos tudo o que era possível fazer, assim, todos os remédios caseiros, os chás, fomos na farmácia de Jerusalém, enfim, leva um bilhete para o mestre e diga para ele: está enfermo aquele que tu amas. Veja isso. Veja o que estava no coração daquelas mulheres. É o que está no nosso coração. O que nós pensamos? Jesus está na cidade aqui perto, aqui curando enfermo, limpando leproso, ressuscitando morto, libertando oprimido, pessoas que nem conhecem ele. Pessoas que só em tocar nele são curadas. Pessoas que não têm nenhum compromisso com ele. Que às vezes foram lá só para receber a cura. Então manda um bilhete que ele vai parar tudo que ele está fazendo e vai correr para cá. Porque no bilhete eu vou escrever que está doente aquele que ele ama. Aquele que é discípulo dele, que caminha com ele, que teve a sua vida transformada, que tem dedicado a sua vida a ele. Diga a Jesus que está enfermo essa pessoa. O rapaz foi, correu até lá, levou o bilhete, voltou para casa. E então a mulher disse: e aí, você encontrou o mestre? Sim. Mas cadê? Eu pensei que ele vinha junto com você. Então, ele recebeu o bilhete. E ele não falou nada, não disse uma palavra, mas ele deve estar chegando por aí. E, na verdade, a gente observa uma coisa estranha, porque os discípulos devem ter se preparado também, arrumar a bagagem. Falaram: vamos embora. Se Lázaro está doente, com certeza, vamos caminhar para Betânia, porque Jesus vai querer curá-lo. Mas o mestre disse a eles: não, pode arriar tudo aí. Nós não vamos. Eles arregalaram os olhos, porque a pessoa fica sem entender, não é? Por quê? Qual o objetivo disso, meu Deus? Não entendo. Ele está doente, está enfermo, está sofrendo. Não é? Ele está esperando pelo Senhor, clamando. Né? A gente pode ver Lázaro deitado lá na sua cama, olhando pela porta entreaberta, aguardando aquele momento de Jesus abrir a porta e dizer: meu servo, meu amigo, meu filho, eu cheguei, fica livre do seu mal, levanta dessa cama. Quantas vezes ele disse isso a estranhos? Quantas vezes ele mandou levantar e andar pessoas que nem conheciam a ele, e agora o seu amigo, o seu servo, aquela pessoa que entregou sua vida a ele, estava ali aguardando, esperando, atolado num tremedal de lama. Né? Passou um dia, passou dois, nada de Jesus. Meu Deus, já pensou? Jesus disse aos seus discípulos: nós não vamos. Mas essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Aí os discípulos falaram: bom, então, aleluia. Ele conhece todas as coisas, o homem não vai morrer. Não é? E, de repente, alguns dias depois, passaram-se alguns dias, surpreendentemente, ele diz: vamos a Betânia. Os discípulos se levantaram, começaram a arrumar as trouxas. Amém? Vamos agora, então. Lázaro morreu. Ué, às vezes a gente fica sem entender, né? As coisas de Deus são acima do pensamento, do raciocínio rasteiro, da lógica humana. Por isso é que Paulo ele disse, né? Rogo-vos, irmãos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não podemos ter essa mente rasteira, esse pensamento medíocre que existe na mente de qualquer ser humano. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é um culto racional.
Morreu. Mas o Senhor disse que não era para a morte, era para a glória de Deus. E eles foram. E de repente, Marta, Maria, na janela de casa, olhar triste no horizonte, pensativas na vida, esperaram tanto pelo Mestre, confiaram tanto no seu amor, confiaram tanto na sua misericórdia, mas seu irmão já estava morto, sepultado já há 5 dias, fedendo, apodrecendo. Toda a esperança foi sepultada com ele. E de repente, tranquilo, no fim da estrada, lá no horizonte, quem vem? O Mestre, com os seus discípulos. Ela ficou indignada. E ela correu, abriu a porta, saiu correndo, foi até onde o Mestre estava no fim da estrada. Mestre! Mestre, o senhor recebeu o meu bilhete? Sim, recebi o bilhete. Isso é hora de chegar, mestre. O meu irmão, se o senhor tivesse chegado aqui antes, eu sei que teria dado tempo, o senhor estava aqui pertinho. Se o senhor tivesse vindo aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Jesus olhou para essa mulher e disse: mulher, o teu irmão vai ressurgir. Mas eu sei. Eu conheço a tua palavra. No dia da ressurreição dos mortos, todos nós vamos ressurgir. Mulher, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, se ele estiver vivo, ele não morrerá. E se ele já estiver morto, ele voltará a viver. O que isto significa, meu irmão e minha irmã? Significa que Jesus não chega tarde. Nós é que somos ignorantes. Mas ele não chega tarde a nenhum evento catastrófico de nossa vida. Se estivermos vivos, não morreremos na hora que ele chegar. E se estivermos mortos, voltaremos a viver. Aquela mulher colocou o milagre de Jesus no passado, se eu tivesse chegado antes, e colocou o milagre de Jesus no futuro, ou seja, no porvir, quando os mortos ressuscitarem. E Jesus disse a ela, mulher, eu sou o milagre, agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Preste atenção, mulher. Eu não chego tarde. Você está colocando o meu milagre no passado ou no futuro, eu estou aqui agora. E quando eu chego, se estiver vivo, não morre. E se estiver morto, voltará a viver. Onde puseram o corpo? E a mulher levou Jesus. Chegaram lá, aquele túmulo. E Jesus disse, então, rolem essa pedra, tirem essa pedra, mestre. O corpo está fedendo, são vários dias já enterrado, aí sepultado nesse buraco. Tirem a pedra, porque vocês vão ver a glória de Deus. Então, eu quero que você observe isso, meu irmão. Jesus estava diante do túmulo, da sepultura, diante de um quadro imutável, a morte. Nada poderia ser feito, e esse é o nosso pensamento. Tudo acabou. Todas as pessoas ali daquela região diziam, este homem que está apodrecendo nesse túmulo é um exemplo de quem esperou e esperou em vão. Porque Jesus não veio, o milagre não aconteceu, sua vida não mudou. Então, tudo que Jesus fez, falou, pregou, ensinou, tem um motivo pedagógico. João, ele disse que nem todos os milagres e nem todos os ensinamentos foram escritos, mas tudo que foi escrito serve para mim, serve para você, foi pensado da história pelo Espírito Santo. Nem tudo que ele fez foi escrito porque não caberiam em livros, disse João. Portanto, esses milagres foram pensados pelo Espírito Santo para servir para mim, servir para você.
como um ensinamento, como uma bagagem para nós levarmos em nossa vida, uma experiência. E todos diziam isso: esse homem esperou em vão pelo Senhor. Ele não veio e nada fez por ele. E muitas vezes esse é o pensamento que está na tua mente agora: eu tenho esperado em vão, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Há quantos anos eu peço? Eu tenho alguma experiência na minha vida. Uma vez eu estava orando por uma senhora pelo telefone, ela ligou para mim e disse: missionário, eu estou com uma dor muito grande no meu ventre, de maneira que eu não posso nem fazer aqui o serviço de casa, nem varrer o chão. E eu disse: vamos orar. Comecei a orar e no meio da oração a ligação caiu. Eu não cheguei nem a falar em nome de Jesus, amém. E ela ligou novamente, eu disse: sim, mas vamos. E ela estava chorando, pensei que fosse a dor ainda. E ela disse: não, missionário, a ligação caiu, mas eu já estou curada, o milagre aconteceu, não está doendo mais. E eu glorifiquei a Deus, foi uma experiência tremenda. Veja como esse milagre aconteceu antes de acabar a oração. Então eu posso dizer que todas as orações serão respondidas assim? Não, não posso. Não posso, porque eu sei que existem outras orações que eu faço, que eu tenho clamado há vários anos. E até hoje a resposta não veio. Até hoje o milagre não aconteceu. Mas eu continuo a esperar. Qual o valor da espera? O valor é esse. São experiências que adquirimos que vão edificar em nós um caráter. Não de um filhinho de papai que recebe na mão tudo que pede até antes da oração acabar. Mas um caráter de filhos, realmente. De confiança, de maturidade. E é isto que Deus quer. Quando tiraram a pedra daquele túmulo, Jesus olhou para o buraco escuro da morte, para a negridão da incredulidade, das palavras que foram ditas, que aquele homem esperou em vão. E ele grita: Lázaro, saia para fora. Que maravilha, não é? Eu fico pensando em Lázaro, na habitação dos mortos. Não vamos entrar em detalhes sobre isso, apenas nos deter ao que a Bíblia diz. Ele estava na habitação dos mortos e lá ele ouve aquela voz: sai para fora. E ele, envolto em faixas, se colocou diante de todos. Não apenas ele foi curado de sua enfermidade, de sua carne que apodrecia sobre os seus ossos, no seu cérebro que se desfez, no seu crânio, nos seus olhos que estavam apodrecendo. Não apenas ele foi restaurado disso, curado da enfermidade, mas ele foi sugado pelo poder dessa palavra lá debaixo, daquele buraco, daquele túmulo, daquela gruta ali em Betânia, onde ele foi sepultado. E ele foi retirado de lá e colocado pelo poder dessa palavra em pé diante de Jesus, em pé diante de todos. E Jesus disse: tirai as faixas desse homem e deixai-o ir, porque agora ele tem uma nova vida, para que ele possa falar, testemunhar e dizer a todas as pessoas que ninguém espera em vão por mim. Se estiver morto, voltará a viver. Se estiver vivo, não morrerá. Se o pavio estiver apenas fumegando, ele acenderá novamente. Se a cana estiver quebrada, será restaurada. Então, isso é maravilhoso, nós entendermos isso. Ninguém espera em vão pelo Senhor, meu irmão, minha irmã. O teu milagre virá. A tua cura virá. O teu livramento virá. A bênção no seu lar virá. E enquanto isso não acontece, aprenda. Lições que são fundamentais para edificar em você, em mim, em todos nós, caráter de homens de Deus. Isso é que faz a diferença entre meninos e homens de verdade, entre crianças e homens e mulheres de Deus, experimentados na batalha, na guerra, peneirados em toda espécie de peneira, e são fiéis, se necessário, até a morte, e receberão a coroa da vida. Saiba disso. Eu quero dizer isso para você agora. A maior bênção na sua vida não é quando o milagre vier.
Não é quando o teu pé estiver sobre a rocha e em teus lábios um novo cântico. Isso é uma bênção, é uma maravilha. Mas o maior milagre é o que você está recebendo agora, aí, no tremedal de lama. Aproveite esses momentos. Essas experiências vão servir muito para você. Lázaro pôde dizer a todos, todos vinham ouvi-lo. O homem que estava sepultado, que estava podre no túmulo, ele vai falar essa noite. Que maravilha. Que diferença. Que diferença o que ele pode falar, o que Lázaro pode falar agora e o que ele poderia falar se Jesus viesse no primeiro dia da enfermidade. Estava só com febre, foi curado. Quem sabe alguém pudesse dizer, eu acho que foi um comprimido que ele tomou que fez efeito. Estava podre no túmulo. E Jesus o trouxe de volta. Aquele homem podia dizer com voz forte, em seus lábios havia um novo cântico, ele podia dizer, ninguém espera em vão pelo Senhor. Espere por ele. Ele vem. E quando ele chegar, será grande o milagre. Será grande a bênção. Tenha certeza.